Olá, muito bem-vindos novamente. Hoje estamos aqui mais um dia falando sobre as vocações e hoje nós já passamos pelo episódio número 2, foi a vocação sacerdotal com o Padre Tiago, podem ver depois lá. O terceiro episódio foi sobre a vocação matrimonial com o Odair e na outra semana fizemos com o domingo, foi do catequista e do laicato. Então, é comum, mas ficamos um pouquinho fora de ordem, mas hoje nós vamos falar sobre a vocação religiosa. Eu sou da Malto Cambraia e estou aqui agradecendo a vocês que estão compartilhando, comentando e estão multiplicando essa missão que nós estamos colocando agora, que é fé para iluminar. É uma fé que ilumina, que aí no caso ela ilumina o coração, ilumina a nossa mente. E hoje a Ângela agora vai apresentar a nossa convidada e fico com você. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fé que Ilumina. Obrigada, Damalto. Com muita alegria que hoje nós recebemos a irmã Elizabeth, do Mosteiro das Carmelitas aqui de Piracicaba, São Paulo. A gente vai pedir para ela se apresentar e eu quero dizer que para vocês não esquecerem, gente, assiste os outros episódios que estão muito legais, viu? Então vamos lá, com muita alegria, recebendo a irmã Elizabeth. Seja bem-vinda, irmã. Obrigada, eu sou a irmã Elizabeth Maria da Santíssima Trindade, sou irmã externa do Carmelo de Piracicaba, tenho 36 anos e 18 anos de mosteiro. E como estar no mosteiro nos dias de hoje? É um desafio, né? É um desafio, porque hoje em dia o mundo exige muito da gente, né? Exige muita cobrança, mas dentro da vida religiosa, eu digo que é o amor, né? É só amar. Então, se a gente tem esse desejo de amar, é lá, né? Santa Teresa fala que se o mundo perder a alegria, é para procurar no Carmelo, né? Porque lá é onde que está a alegria. Então, o para-raio É o para-raio da diocese. O Carmelo é o para-raio da diocese. Bom, mas vamos antes um pouquinho. Conte um pouquinho da sua vida, da sua infância, como foi, quem é a Elizabeth na infância e até chegar à vocação. Sim, a gente muda o nome, né? Meu nome de batismo é Natália Carina. Nossa, que diferente, irmã. É Natália Carina. Meu irmão fala que eu deixei de ser o Natal para ser Elizabeth, que significa casa de Deus, né? Então, eu venho de uma família muito simples, né? Meu pai era agricultor, minha mãe dona de casa. Então, eu nunca pensei na minha vida ser religiosa, né? Tive uma vida normal, com todo mundo. Frequentei escola, tudo normal. Minha mãe, né, meus pais, ele era de família muito simples, como eu disse, então a gente passou muita necessidade na infância. Então meu objetivo era estudar e dar de melhor para os meus pais, né? Então era esse o objetivo, mas com meus 16 anos, os irmãs no Carmelo de Pouso Alegre, que é a minha cidade, eu sou natural de Pouso Alegre, né? As irmãs do Carmelo fizeram 60 anos e as irmãs estavam presentes ali para poder a comunidade conhecer no locutório, né? O locutório é onde que as irmãs recebem visita, que é atrás das grades, que significa a separação total do mundo. E meu pai foi convidado, eu fui junto. E lá a madre me chamou, né? Falou para mim, fez um sinal, eu fui. Ela falou para mim assim, quando Jesus joga a rede, não tem como fugir. Aí começou minha luta, né? Minha luta. Porque... Qual foi o primeiro pensamento que veio quando ela falou isso? Que ela estava doida. E o coração, como é que ficou? Não, o coração ficou, nossa, é uma luz que acendeu, né? Sim. Uma luz, aquela chama, falou assim, opa, tem algo diferente nesse lugar, né? E como é que era a sua relação com a espiritualidade nessa época? Só frequentava a missa. Porque era minha mãe que levava. Adolescente, né? Sim. Revoltada, normal, era uma menina normal. Namorava, irmã? Não cheguei a namorar, não. Né? Então, assim, a gente tinha os namoros de escola, aquelas coisas passageiras, né, gente? Sim. Mas, assim, uma coisa fixa, não, né?
Então era mais basicamente isso. Então, muita gente pensa que quando está no mosteiro é uma pessoa de outro mundo, de outra... Parece que está fora do mundo. Uhum. Aí, então, não faria sentido a vida das irmãs se a gente estivesse fora do mundo, né? A gente está fora das confusões do mundo, né? Mas as irmãs sabem de todas as notícias que acontecem. Porque como a vida das irmãs é de oração, né? É vida de oração, elas têm que estar parte do que está acontecendo. Sim, mas no caso aí, eu falei, mas não precisa estar desde criança já dentro da igreja. Não. Então, é uma pessoa comum que depois vai para Então, aí eu fugi desse chamado, né? Quando eu recebi, eu fugi. Não queria, porque eu falava porque na verdade a gente acha que a gente não é digno daquilo. Porque, tem uma família que é toda problemática, que... eu sou problemática, né? Então a gente fala assim, não. Aí, né, a gente fala assim, não, Deus não vai me chamar, imagina, vai chamar só santo, né? Não. Exatamente. Isso que é importante, quando a vocação não nasce só do local perfeito, né? Não. Nasce de onde precisa também, né? Às vezes é um chamado para que acenda a luz para as outras pessoas também, que estão do lado, né? Sim, né? Porque a partir do seu sim, né? Outras pessoas, né? Papa João Paulo II fala que o sim de uma vocação é o sim de toda a família, né? Porque tem a renúncia da mãe, tem a renúncia do pai, né? Tem a renúncia dos irmãos. É uma oferta, né? Sim, eu vejo muitos pais, às vezes, têm sonhos para os filhos, e a partir do momento que o filho diz que vai viver uma vida religiosa, isso gera muito conflito. Porque às vezes deseja ser avó, deseja ser avô, ou quer que o filho siga alguma profissão. Como é que foi isso para a senhora? Então, para mim, eu tinha um projeto na minha vida, né? Eu falava para minha mãe que eu queria estudar e ser delegada, né? Nossa, que diferença. Delegada. Apesar que tem uma clausura, né? Não sei se... acho que é o temperamento, né? Que é forte, então, por isso que eu queria. Né? Porque eu queria estudar para ser delegada, né? O objetivo meu era esse. Né? Então, existe esse medo, né? Da gente poder responder a isso, né? Dentro desse âmbito. E a família, às vezes, tem... Por exemplo, a minha mãe não aceitou. Ela não quis aceitar, né? E quando eu fui morar no mosteiro, meu pai estava na UTI. Né? Então, meu pai não tinha muito... Meu pai, ele era uma pessoa assim, mais afastada da gente. Então, ele corrigia a gente com o olhar. Eu ainda sou daquela época, corrige com o olhar, que fala pouco. Então, ele era mais afastado nesse sentido, assim, né? Não é afastado, não, ele não, de poucas palavras. Eu falo que meu pai é um homem de poucas palavras. Então, nesse sentido que a gente perde, né? De responder esse chamado de Deus, né? E aí, a vocação religiosa, no caso aí, qual a diferença para você fazer um trabalho, ou ser missionária, por exemplo? Tem diferença isso? Tem. As irmãs de clausura, elas são aquelas que estão atrás, né? Tem os soldados de frente e os soldados que estão atrás, né? Nós somos esses que intercedem. Nós vamos estar intercedendo. Até os horários da casa. Por exemplo, as irmãs acordam 4h30 da manhã. Né? Aí o povo fala, nossa, por que 4h30? Mas é o horário, que você parar para pensar, o horário da agitação do povo. Hora de levar a pessoa 5 horas, 6 horas, está todo mundo correndo, levar a criança para a escola, não sei o que. E é um horário que a gente não lembra muito de Deus. Queira ou não. A gente levanta, faz a oração e acabou. É o horário da agitação. Aí tem alguém que está ali intercedendo por vocês que estão nessa luta. Então, todos os horários que as irmãs se encontram em coro, né, que a gente se encontra em coro para rezar, é o horário de agitação do povo, que são 5h30, 15 para 6, 15 para 5, que a gente acorda 4h30, reza 15 para 5, aí é 11 horas, às 14 horas, às 16 horas e às 18 horas. Você vê, é o horário, vamos falar assim, de pico, né? É o horário difícil, né? É o horário da correria. Então, são horários que a gente está junto em comunidade, rezando, onde que a gente está intercedendo. Sim. Irmã, voltando um pouquinho lá, né, nesse momento que teve a vocação, que teve o chamado que a Madre falou, né, essas palavras, mas até
o aceitar. Me conta como é que foi essa luta interna, essa batalha para dizer o sim. Então, para mim foi mais difícil, porque, como eu falei, eu tinha um projeto de vida. Renunciar a esse projeto, na época, é o que o povo pensa hoje em dia, né? Uma vida supérflua, né? Ficar fechado por aqui. Então, foi onde que eu comecei a luta interior. Era uma luta, e o Carmelo da casa da minha mãe era 15 minutinhos. Desceu o morro, chego na casa do Carmelo. Eu ia na missa da catedral, demorava meia hora só para fugir. Então, eu fugia. O que eu podia fugir, eu fugia do Carmelo. De tudo que falava de Carmela, né? Porque até eu fui me confessar, falar com o padre. E o padre falou para mim, olha, Jesus está te chamando, você tem que responder esse chamado. Mas o que eu vou fazer lá? De clausura? Fechada? E ele falou, não, tá te chamando, vai lá e responde. Tem que responder. Então ele vai e responde. Toma sua cruz e siga-me, né? Praticamente ele falou isso pra mim. E foi onde que eu fui conversar com a madre. Aí eu tomei coragem, falei, vou conversar com a madre. Aí eu já cheguei com a minha ladainha toda pronta, né? Sim. Eu lembro direitinho, ela sentadinha assim. E eu cheguei e falei, não, eu não tenho vocação, porque meu pai era agressivo em casa, e eu não tenho vocação por isso, é fuga do casamento, por isso. Ela olhou bem, ficou quietinha assim, olhando. Ela falou, tá bom, então vamos fazer assim, né? Você faz acompanhamento comigo e faz acompanhamento com o psicólogo. Depois, no fim, a gente vê o que vai dar. Então, tô eu aqui, 18 anos. Né? Mas, irmã, realmente poderia ser uma fuga. Pode. Poderia ser, porque se a gente for olhar todas as coisas que nós carregamos da nossa infância, todos os traumas, pode ser que seja uma fuga. Então, é realmente necessário olhar para isso, não é? É realmente fazer um discernimento. Né, como ela fez, ela foi muito sábia ali comigo, né? Você faz acompanhamento comigo e com o psicólogo, né? Ou seja, a parte espiritual e humana, né? Para as duas chegar num consenso. Porque uma não é apartada da outra, né? E quando você se conhece, você vai conhecendo mais e vai discernindo melhor e também vai falar com as pessoas aquilo que você sente realmente. Santa Teresa às vezes a gente quer esconder o sentimento e Deus está falando, ó, venha para aqui, e eu não sigo o meu coração, digamos assim, eu quero fugir. É chamado, né? Santa Teresa fala assim, que quanto mais humano, mais conversáveis, né? E ela fala que quando a gente entra no mosteiro, a gente leva uma bolsa, né, junto. Ou seja, são os nossos traumas, a nossa família. Então, quando a gente entra no mosteiro, principalmente carmelita, como a vida é muito silenciosa, a menina fica muito dentro do quarto. A gente que fala que é cela, que cela significa para nós solidão. Porque solidão é onde que você vai pensar seus atos. Na verdade, deveria ser isso também hoje, né, cela. Sim. Né? Mas não, para nós, mosteiro é isso, você vai pensar seus atos. Então, quando a gente fica dentro da cela, você tem um encontro com você mesmo. Quando você fica em silêncio, é um encontro com você mesmo. Né? Então, nesse encontro com você mesmo, é onde que a gente vai trabalhar abrir a nossa bolsa e trabalhar os traumas, né? Queira ou não, diante de Deus, né? Aí você fala, olha, eu tenho isso, esse trauma, como vamos trabalhar nisso? Porque senão você vai vai descontando na vida monástica aquilo. Né? É que nem um casamento, você vai descontando no outro, você vai descontando em outra coisa. Né? Então, dentro da vida monástica, você vai trabalhando com Deus aquilo. Né? Às vezes precisa de uma ajuda de um padre, né? De um psicólogo precisa. Então, você vai trabalhando dentro da oração, tudo isso. Né? Eu até me lembrei aqui do livro O Monge Executivo. Aí ele chegou com o ímpeto de falar, eu sei aquilo, eu sei tudo isso aqui, mas quando ele volta para ver o horário das orações, nossa, não vou conseguir acordar essa hora, e aí começou a acompanhar um pouquinho ali, e aí ele percebeu que quando eu volto para dentro de mim, eu consigo ver mais coisas. Então é muito interessante isso. Parte de dentro, né? De dentro para fora, né? Hoje em dia está sendo de fora para dentro. Você está engolindo muita coisa, né? Verdade. E não de fora. Porque entra, né? Dentro da gente. É uma necessidade de estar sempre com o rádio ligado ou o celular. Hoje está tudo no celular, né? Acho que a maioria já nem liga mais o rádio, porque todas as músicas, está tudo, no celular. Né?
tem ainda quem ouve rádio, mas hoje o celular está muito mais fácil, está na mão, né? Então, a gente acaba usando isso para fugir de nós mesmos. Quando eu fiz o Caminho da Fé, e alguns dias eu falei que eu ia ficar em silêncio, mesmo no grupo, né, fazer o caminho em silêncio. Então foram um dos dias mais assim, importantes para mim, foram os dias de mais reflexão e de maior alegria, porque foram os dias que eu fiquei em silêncio. Eu só respondia para não ficar, né, não ser mal educada, mas eu não puxava a conversa. E as pessoas sabiam, então eles evitavam, porque eram propósitos que eu tinha feito. Mas no Carmelo é uma coisa que é todos os dias. Como é que funciona? Vou falar um pouco de regra. É de regra o silêncio, né? É de regra o silêncio e a gente não come carne. É um dos pontos da regra. Né? Tem vários pontos. A nossa regra, ela é a menor regra da igreja. Né? Eu acho linda a nossa regra, porque ela fala toda a norma que temos que seguir. No final ela fala, necessidade não tem lei. Lindo. Eu falo, gente, a igreja é linda, né? Tô apaixonada por isso. Então, as nossas regras, ela fala sobre o silêncio. Então, vou falar um pouco da rotina da casa para vocês entenderem um pouco melhor. Então, a gente levanta às 4h30, vamos fazer oração em coro. Depois, a gente reza o terço. Aí, a madre dá a bênção na gente. A gente toma café. Isso tudo em silêncio. Silêncio. Aí, cada irmã vai para o seu ofício. O ofício é o trabalho, né? Uma irmã vai cuidar da horta, outra irmã vai cuidar das noviças, as que usam véu branco vão para a formação. As outras irmãs uma vai para a cozinha, outra vai para a portaria. No meu caso, eu vou fazer o serviço externo. Aí cada irmã tem. Então, nesse período, a gente não fala, não conversa. Se necessário, a gente chama a irmã necessário e fala o que precisa. A gente tenta não conversar muito. Como nós temos muitas irmãs idosas, isso a gente não pode... faltar a caridade com a irmã. Nós temos irmãs que têm Alzheimer, então a gente conversa com elas, né? Então, o estrito necessário também, né? Então, aí a gente tem esses horários. Depois a gente vai para o almoço, 11 horas. Às 10h30 as irmãs se encontram de novo, faz oração. 11 horas, vai para o refeitório, em silêncio. Tem uma irmã que vai fazer leitura, porque enquanto você alimenta o corpo, você alimenta a alma. Então, tem uma irmã que aquela semana ela vai alimentar a nossa alma fazendo a leitura pra gente. Leitura, às vezes, é o Observatório Romano, que é notícias do Papa. Aí tem um livro, Santa Teresa, geralmente a gente lê, São João da Cruz, os nossos santos, né? Ou alguma outra notícia de Carmelo também, às vezes, dá naquele horário. Lê. Depois disso, após o almoço, vai todas as irmãs ajudar na louça, as que podem. Depois da louça que a gente vai se encontrar. Aí a gente tem 1 hora de conversa. Então, todo esse período é em silêncio. Todo em silêncio. Porque a gente procura, né? Humano cai, né? Mas a gente procura. Aí depois disso, a gente se encontra ali onde que a gente conta o que aconteceu a partir da manhã nossa. Né? Uma irmã compartilha, conta um pouco, quer compartilhar um pouco sobre a oração dela, o livro que está lendo, aí é onde que a gente se encontra. Depois disso, aí tem um silêncio, um grande silêncio, a gente fala, né? É 1 hora de silêncio, onde que as irmãs têm um horário livre, né? De toda a rotina, horário livre. Aí a irmã pode, se ela quiser descansar um pouquinho, ela pode. Se ela quiser fazer leitura, ela pode. Se ela quiser andar, fazer caminhada, é um horário livre, é 1 hora. Aí depois as irmãs se encontram de novo no coro para oração, né? 2 horas. Depois das 2 horas, as irmãs fazem leitura espiritual. Tem 1 hora de leitura espiritual. De regra de Constituição, Santa Teresa pedia. E depois aí tem o período de jejum da nossa ordem, que é desde a exaltação da Santa Cruz até a Páscoa do Senhor, a gente não toma o café da tarde. Né? Aí quando não é Páscoa, a gente toma. Aí tem esse horário. Depois, às 4 horas, as irmãs se encontram de novo para oração. Aí faz oração mental, é 1 hora de oração mental. Aí depois nós temos a Santa Missa, às 17, e às 18 horas rezamos vésperas. Depois é o jantar, aí depois o jantar é a louça, e de novo a gente se encontra. Aí é 1 hora de recreio, junto. A gente fala que é recreação, porque é o horário que está juntas, né? Aí ali a gente conversa, partilha, tem a madre dá alguma notícia que precisa. E sempre a gente está com o trabalho na mão, nesse horário. A gente está conversando, está trabalhando.
né? Porque Santa Teresa valoriza e fala que a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que ter, não só depender dos outros, mas a gente também ter o nosso trabalho. Né? E depois disso a gente reza completas, e depois matinas, ofício das leituras, aí começa o silêncio rigoroso, mas aí a gente não conversa. Aí é o horário que as irmãs têm. Ou as irmãs, geralmente a gente vai ficar no Santíssimo, ou a irmã pode descansar, mas 10 horas todas as irmãs já tem que estar na cela para descanso. Não é tão comum, tão fácil também como o pessoal pensa também, né? Não, a Não rotina... é fácil. A rotina, mas é bem rigorosa, né? Então, não é simples também, como o pessoal às vezes pode pensar, que eu vou para lá para descansar. Não é assim também. Não. Tem toda a atividade, você falou do ofício também, o trabalho também. Cada irmã tem sua. No caso, assim, né? um dos principais ofícios de vocês lá é costura. Costura. A gente faz os paramentos litúrgicos dos padres. Aí tem restauração de imagem, que tem uma irmã que faz. Tem bordados que elas fazem, Agnus Dei, que é Agnus Dei terço. São trabalhos que a gente pode falar assim, ganha pouco, não importa. Né? O importante é o exercício do trabalho. Né? Que Jesus falou, pobre sempre tereis. Mas vocês têm que trabalhar também, né? Então a gente tem que trabalhar, tem que ter esse esforço, né? Além do dia a dia. Eu falo que a vida da monja é muito corrida, né? Dá conta de todo esse ritmo de trabalho, né? Que é dar atenção. Tem a irmã doente, por exemplo. A irmã que tem Alzheimer, uma hora tá bem, outra hora não tá bem. Né? Aí tem uma outra também, que nós temos 4 irmãs que tem com Alzheimer avançado e as outras começo. Então, é um ritmo de vida exigente, né? Mas se você fizer isso só por fazer, não colocar amor, vira uma rotina. Daqui 6 meses você larga e vai embora. Porque você não cansa, né? Cansa a rotina. Então, Santa Teresinha falava que um papel que você pega no chão por amor, você salva almas. Então, se você tem uma dificuldade, por exemplo, com uma irmã, né, você tem que resolver ali com ela. Porque você tem que estar em união para poder salvar alguém. Né? Porque o que falta em mim, o outro completa. Essa é a beleza da vida comunitária, né? Isso. O que falta em mim, o outro completa. Só que se você tem a dimensão do eu, não aguenta. Não aguenta. Porque a gente chega pensando que é a super mulher, né? Eu faço tudo. Aí chega 2 meses e já tá... Não é assim. Isso mesmo sendo jovem, né? Mesmo sendo jovem. Tá certo. Elizabeth, você acabou de falar sobre o trabalho intenso e às vezes, né, que às vezes as pessoas acabam até desistindo, né, quando vê lá que tem bastante trabalho, né, que não vai ficar só orando, rezando o dia inteiro, né? Então, quais são as maiores dificuldades que a senhora encontrou quando chegou e hoje, né, quais são as maiores dificuldades hoje, depois de 18 anos de mosteiro? Você fala de dificuldade financeira? Não, como pessoa mesmo. Né? Depois pode falar da dificuldade financeira também. O que a senhora preferir? Pode falar, irmã. Eu acho que como pessoa, quando eu entrei com 18 anos, imaturidade. Muito imatura, criança, né, de tudo. Então, para formar uma pessoa que se acha aí, você tem que se deixar formar. Acho que é se deixar ser amada, né? E é uma das dificuldades que eu tinha muito, de me deixar ser amada. Então, eu acho que assim, porque a gente vê assim, correção fraterna, que a correção fraterna, a madre vem e te corrige, você já leva pro lado, não vou aceitar, e aí vem a imaturidade, não é bater no pé nisso. Então, eu acredito muito assim, nesse deixar se formar. Né? Então, quando você deixa, Deus vem em auxílio da gente. Na questão humana mesmo, eu falo que a maior dificuldade minha foi a questão humana. Porque é onde que às vezes eu tinha dificuldade com uma irmã. Então, para mim, hoje em dia a gente fala assim, vou deixar para lá, não quero mais conversa. Só que então, dentro de uma clausura,
Você, às vezes, dorme de frente, o quarto de frente com a irmã. Né? Então, ou você perdoa, ou você perdoa. Ou você foge e vai embora. Né? Então, ou você perdoa ou perdoa. Então, você tem de frente. É diferente de uma vida, por exemplo, de vida como, missionária. Você tem uma dificuldade, você tenta resolver, não consegue, você pede transferência. Nós não, nós estamos ali. Não dá para pedir. Mas seria interessante esse ponto de autocorreção também, de pedir perdão, é assim como na Bíblia fala. Se você tem alguma contenda com alguém, vá primeiro e resolva a contenda para depois fazer alguma coisa. Então, isso seria ideal se todo mundo, não só na clausura, mas resolver o problema no casal, ou com qualquer pessoa no trabalho, resolver a situação, humildemente pedir perdão e também o teu, digamos, a honra de perdoar também, digamos, acho que isso é bom também, o perdoar e pedir perdão. Sim. É muito importante resolver antes de continuar qualquer coisa. Sim, eu falo muito isso. Por exemplo, eu falo assim, às vezes meu temperamento é forte, né, sanguíneo. Então eu vou vamos ver, eu olho e falei, eu vou lá, irmã, me perdoa. Ela fala, tá bom, aí a gente abraça e continua. Eu acho muito lindo isso, principalmente das irmãs idosas, né? Então elas abraçam a gente e seguem. Então eu acho uma coisa muito bonita, a irmã nossa que tem Alzheimer, do Alzheimer ele apaga tudo da pessoa, só lembra o passado, mas a piedade ela não perdeu. E uma coisa assim linda que às vezes, alguma irmã, às vezes a gente fala um pouquinho mais duro com ela para ela poder fazer, né, alguma coisa, para ela levantar. Aí ela fica aqui, me aconteceu alguma coisa. Então aquele sentimento, né? Aí um dia ela tava com esse sentimento, eu falei assim, eu queria te fazer uma coisa. Ela falou, o quê? Eu falei, você me perdoa? Ela falou, do quê? Eu falei, acho que eu fui grossa com a senhora. Ela falou, perdoa, abraçou assim. Então, eu não sei o que aconteceu, não sei quem fez, se foi, ou se é alguma coisa do passado dela, mas aquele perdão abriu aquilo, abriu os olhos, né? Ela liberou o perdão e aquilo, ela ficou bem. Então a gente não sabe de onde que vem. Às vezes o pedir perdão eu falo que é o maior dom da vida comunitária, né? É você falar assim, eu tô aqui, minhas mazelas estão aqui, me perdoou disso. Tá aqui, né? E seguir, né? O perdão vem e você tem que continuar a caminhada, né? Você não pode ficar voltando naquilo. Tentar ser melhor, né? Porque não adianta eu pedir perdão e continuar no mesmo erro, né? Então a gente procura ser melhor. A vida comunitária ensina muito isso pra gente. Porque somos 18 irmãs, cada uma com temperamento, cada uma com a sua dificuldade, cada uma criada de um jeito. Então aquilo, se você não controla, aí é bonito, por isso que a gente fica muito na cela, a gente aprende a escutar e a ver. Né? Eu falo que eu aprendi muito isso. Então quando a irmã vem pisando mais fundo, você já escutou, falou, opa, hoje eu não posso falar com ela assim. Então você já escuta. Aí você vê o outro, você já sabe. É o autoconhecer, né? O conhecer o outro, né? Esse autoconhecimento é importante, porque eu vejo que a irmã gosta de falar, tem uma facilidade em falar. Tem outras pessoas que são mais quietas, né? Eu imagino a dificuldade pra gente, eu também gosto de falar, pra gente que gosta de falar, é um desafio enorme a gente ter que ficar quieto. Né? Então, assim, é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho pessoal, assim, uma lapidação, né, do nosso próprio ego. Assim, eu saber o horário de falar. Saber o horário, acho que isso que é importante, né? Saber a hora certa. Né? E a dificuldade financeira que você comentou assim, também, como que é a dificuldade financeira no mosteiro? Assim, a gente vive de doação, além dos trabalhinhos que as irmãs, a gente vive de doação. Falo assim, de doação o povo ajuda bastante. O povo de Piracicaba é maravilhoso, ajuda muito as irmãs. Então, assim, sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente recorre a um benfeitor. A irmã está precisando, a gente está precisando de tal coisa. Você pode ajudar? Eles ajudam. Então, eu falo assim, e a providência de Deus? Eu falo, teve uma menina que entrou há pouco tempo, faz 6 meses que ela está em casa. E aí ela falou, ela gosta muito de pimenta baiana, né? Eu falei assim, meu Deus, mas que gosto, né? Eu adoro pimenta. Que gosto. Aí eu falei assim, nossa, ela gosta de pimenta. Aí ela falou assim, eu tô com uma vontade de comer pimenta. Aí a outra, novinha, falou assim pra ela assim, pede pra Jesus, que é seu esposo. Ele vai mandar. Eu falei assim, nossa, justa pimenta, né? Eu ouvi na conversa dela.
Depois a gente não ganhou salgadinho e veio o negócio de pimenta. Eu falei assim, oferecer para vossa caridade, né? A gente se trata entre vossas caridades. Então, ele não deixa de mandar. Não deixa. Menor coisa, né? A outra queria jiló, né? Só ela gosta de jiló. Nenhuma outra irmã gosta. E veio o jiló para ela, né? Então, quando a gente tem esse... Pede para o seu esposo, né? Que Jesus pede para ele. E ele providencia, né? E, de fato, Jesus toca no coração de alguém aparece. Verdade. Porque pensa, alguém vai dar giló para alguém, né? É difícil, né? E sempre tem. Então, eu falo assim, não existe uma dificuldade. Eu falei da dificuldade, mas não existe uma dificuldade. Não. Sempre a gente apresenta para Deus e põe. Tanto que o nosso mosteiro foi feito, a Madriana, que é a fundadora, colocava um pedacinho de tijolo no pé de São José. Tava faltando tijolo, põe um pedacinho de tijolo. E vinha a doação certinha. Foi assim que foi construído o Carmelo. Né? Aí tem o vídeo dos 70 anos do Carmelo que as irmãs contam. Né? Elas partilham muito sobre isso. Elas falam das dificuldades que elas tiveram no início, que elas põem no pé de São José e chegava aquela doação. Há pouco tempo tava faltando café pra gente, né? Aí a irmã pegou, pôs um papel, né, do pó de café lá no pé de São José. Mas é impressionante. Na hora da missa, a mulher trouxe. Eu falei assim, gente, como a senhora sabia? Então, a providência nunca falha. O poder da providência, com certeza. Providência é muito forte. Irmã, e daquele momento, a senhora disse que a senhora conversou com a madre, quero agradecer a madre por ter, né, permitido a sua visita, porque eu acredito que tudo que vocês fazem, tudo que a senhora faz, que, né, tem que sair, tem a permissão dela, não é isso? Sim. Quero agradecer imensamente a Madre Maria de Jesus por ter permitido a sua presença aqui conosco, eu sou muito grata. E daquele momento que a senhora conversou com a madre, fez a visita, né, fez o trabalho lá, um psicólogo que te ajudou. Teve um momento que teve a decisão, de tomar a decisão. Sim, definitivo, né? E como é que foi isso? Tudo aconteceu do jeito que você imaginou naquele momento? A vida foi muito diferente? Como é que foi? Conta. Foi bem diferente, né? Do que eu imaginei. Porque o Carmelo, ele é uma caixinha de surpresa. Você vê e não vê, né? O que tem dentro. Então, quando eu tomei a decisão de morar na portaria, quando eu tomei a decisão de entrar no Carmelo, minha mãe não aceitou. Ela falou assim, eu tinha um cabelo grande, né, preto, assim, e ela falava, duvido que você vai cortar o cabelo. Ah, vocês têm que cortar o cabelo. Corta o cabelo, a gente corta. Duvido que você vai cortar o cabelo. Não usava saia. Duvido que você vai usar saia. Aí eu falei assim, nossa, e eu falar para um sanguíneo que duvida a mesma coisa de falar, vai faz. Aí eu fui e cortei o cabelo. Aí ela tem até hoje esse cabelo guardado. Aí quando eu tomei essa decisão, eu sabia que eu tinha que oferecer, né? Não renunciar. Porque renúncia você mata, entre aspas. Né? Você tem que... Agora, quando você oferece, tá aqui. Eu posso pegar ou não pegar. Tá sempre diante de mim. Então foi o que eu fiz. Eu falava pra mim, eu tinha que oferecer minha família. Eu tinha que oferecer o desejo de ser delegada. Eu tinha que oferecer o desejo de ter uma vida matrimonial. Né? Porque toda menina sonha em casar, em ter filhos. Né? Então, eu ofereci isso. Quando eu ofereci, eu vi que eu poderia ir. Então foi onde que eu dei meu sim. Falei, não, eu vou. Foi naquele momento de desapegar. Desapegar. É que não é, de certa forma, fazer para provar que você consegue, mas para você é diferente. Então, é entregar de uma forma mais suave do que simplesmente você mostrar que você é capaz de alguma coisa. Porque quando você oferece, você sabe o valor. Ninguém oferece uma coisa sem saber o valor daquilo. Né? Então, eu sei o valor que a minha família tem. Então, eu ofereço. Eu sei o valor que é um matrimônio. Né? Eu acho lindo no Catecismo da Igreja Católica quando ele explica sobre matrimônio. Então, eu ofereço. Né? É um oferecer. Sim. Né? É dar o melhor que eu tenho. Toma, é o melhor que eu tenho. É torto, estragado, mas é o melhor que eu tenho. Lindo isso. É oferecer. Eu falo que quando oferece, a vida
se torna leve, né? E você tem um objetivo. Eu acho que quando você entra, você tem que ter um objetivo, né? Qual é o objetivo? Cristo. Né? Então, se Cristo é seu objetivo, no caminho você vai encontrar gente. Fala, você para, levanta, vamos, o caminho é esse. Não, cai, vamos, de novo. Só que chega um limite de você ligar, porque senão o que vai acontecer? Se você para e fica ali com aquela pessoa, você daqui a pouco tá como ela. Então você tem que ter objetivo na vida. É Cristo meu objetivo, então vamos. Quem quiser, Jesus falou, né? Quem quiser me seguir, tome sua cruz e venha, né? Então, se você não tem esse objetivo de ir, ele não prometeu para nós alegria, né, felicidade, festa, não. Tome sua cruz de cada dia, né? Não é a cruz que passou, a cruz que vai chegar lá no futuro, não, é de cada dia. Naquele momento, é oferecer aquilo e ter esse objetivo. Eu falo que o meu objetivo é Cristo, então vamos. Tem que morrer, vamos embora. Que seja na alegria. Tem que ir fazer tal coisa, vamos. Né? Ah, tem medo? Tem. Tive muito medo de entrar, porque não conhecia muitas irmãs, não sabia como era aquela vida, como ia ser, né, tudo. Não, tem medo? Vamos com medo mesmo, Jesus? Aí eu falo para as meninas, falei, vai com medo mesmo. Sim. Né? Porque é uma experiência, vai chegar lá dentro e falar assim, não, realmente isso não era a minha vida. Você pode ainda sair. As meninas que estão chegando ainda podem sair. As noviças podem sair. Eu acho lindo porque dentro do Carmelo, você vai no Carmelo, a porta da clausura, ela não tem chave pro lado de fora. É só pro lado de dentro. Nossa. Ou seja, a irmã é livre para sair a hora que ela quiser. Né? Então, você pode ainda, mas é ter aquela... Eu vou entrar, dar o melhor de mim ali. Dar o seu melhor ali. Se o seu melhor foi esse e não dá mais, tudo bem. Então, volta, né? Vai fazer ver qual é realmente a sua vocação. Sim, mas aí você falou que Jesus não prometeu alegria, mas gera uma alegria diferente da alegria que a gente vê no mundo. A alegria de estar ali na comunidade. Quais os momentos bons, o que de bom, de melhor você viu até agora na sua vida no Carmelo? O melhor que eu vi é ele. É poder receber ele todo dia na Eucaristia. Só isso, basta. Não tem outra coisa melhor. É melhor estar ali com minhas irmãs. É um meio. Estar ali com elas é um meio de me mostrar Cristo. Uns é o Cristo chegado, outros é o Cristo ressuscitado, outros é o Cristo pobre, outro é o Cristo que precisa de mim, né? Ou eu que preciso, né? Então é esse o objetivo. Mas a alegria que eu sinto é poder estar com elas diante de Jesus Eucarístico. É só isso. Só isso basta. Isso, como na música, só ele basta. Só né? ele basta. Só ele basta. Nós vivemos num mundo de grandes ilusões. Né? E a gente se apega a coisas que são efêmeras. Né? Essa ideia do ofertar é tão mais bonito do que eu desapegar ou do deixar para lá, mas não é. A gente não deixa nada, porque nada nos pertence. Não, a gente está só de passagem. A gente está só de passagem. Tudo pertence a ele, né? Então, isso é muito bonito, irmã. E eu gostaria que a senhora fale sobre uma coisa que a gente estava conversando, que são as batalhas espirituais. A função, né, o trabalho das irmãs é a oração. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, sobre o poder da oração, o poder que vocês, né, exercem fazendo isso. E para nós também, que somos leigos, estamos em casa, qual a importância da oração? Como a senhora vê isso? Sim, a oração é a essência da vida carmelitana, né? Ela é a essência. Por quê? É onde a gente está salvando almas, né? Então, quando trabalho simples, às vezes a batalha espiritual, o que é? As irmãs às vezes estão fazendo um trabalho de costura reta, simples, costura reta, todo mundo consegue, e no meio da costura, sai torta. Aí ela vai, desmancha e faz, desmancha e faz. Se aquilo olhando humanamente é bobagem, imagina, costura, não tô bem hoje, e ela vai e larga e desiste. Não, a carmelita não pode desistir. Porque às vezes é uma alma que tem dificuldade, pode ser o senhor, né?
que ali às vezes está passando por alguma tribulação, a gente não sabe quem. Ou um sacerdote que está querendo desistir, ou está querendo cair em pecado. Então, se a gente não mistifica a nossa vida, fica tudo uma coisa normal. Uma costura só. Não. Uma dificuldade só. Então, tem que ter esse lado do mistificar, né? Que é a batalha da gente, do dia a dia. É uma batalha levanta cedo, 4h30. É uma batalha. Sim. Né? É uma batalha, você tá ali junto, às vezes você não tá bem. A gente tem as dores, tem o cansaço do dia, temos o humano da gente. Então a gente, não, mas eu vou por amor, né? Então eu falo que é o salvar almas, né? Santa Teresinha fala assim, que o que você faz dentro do mosteiro, tanto de bom e de bem, pula os muros, né? Ele ultrapassa os muros do Carmelo. Então, se eu faço uma coisa boa, aquilo para a irmã, aquilo não vai parar ali, vai morrer. Não, vai passar além. Né? Vai ser além daquilo. Alguém tem força, vai ter força. Por isso que o Carmelo é o para-raio da diocese. Por que o para-raio da diocese? Porque antes as dificuldades vão cair ali. Os males espirituais caem ali, o que recebe, vocês recebem é o estilhaço. Mas primeiro caiu ali. Né? Então, embora isso, as irmãs não perdem a alegria. Né? A gente tem as dificuldades. Há pouco tempo as irmãs tiveram uma Covid. Covid a gente quase não ouve mais falar, mas elas tiveram todas. Algumas ficaram bem, outras um pouquinho pior. Então, se a gente olha assim, foi só uma Covid. Uma coisa, um resfriadinho, como hoje em dia era visto. Tudo bem, foi um resfriado, mas humanamente foi um resfriado, mas e o espiritual? Né? O que aquilo queria deixar para as irmãs, né? O demônio queria pegar ali, vamos falar assim, né? Encardido, como diz o Padre Léo. Então, aquela parte, a gente tem que olhar isso, né? Esse lado que as irmãs estão ali para proteger, né? Estão ali na oração. Né? Tem um ditado que fala assim, que o demônio ele não fica feliz diante do prostíbulo, né? Ele tá um demônio dormindo. E em cima do mosteiro tá tudo assim, né? Esperto para pegar um deslize, uma coisa. Então por isso tem a batalha espiritual, né? Ou você é uma guerra, né? Tanto que a nossa roupa, essa parte aqui da roupa, o hábito, né? A touca era o que os cavaleiros usavam antes, né? Que é a touca debaixo do capacete. Para quê? Significa luta, né? A luta espiritual, a luta que o ser humano tem. Então é a luta que a gente vai ter também para poder salvar almas. Certo. Eu gostaria que a senhora falasse, falou da oração no Carmelo, né? E a oração dentro de casa, como que a senhora vê isso? Qual a importância da oração? É a mesma importância, né? É a mesma importância que a pessoa tem. Depende do valor que você dá. Né? Não posso eu faço oração aqui e vou lá, brigo com meu marido. Viu? Para. Eu vou na missa todo dia, mas chego em casa, eu sou um capeta, né? Vamos falar o português. Não, né? Tudo bem, a gente não muda da água pro vinho, né? Na noite pro dia. Mas a gente, gota a gota, vai mudando. A gente também, o mesmo trabalho da gente. Gota a gota. Se a gente coloca amor naquilo, colherá amor. Se você colocar amor no que você faz, no trabalho também, em todos os momentos. Tudo. Porque você diz que quando a gente ama, a gente não trabalha, né? A gente tem prazer daquilo, né? Então é a mesma coisa. Se você ama rezar, né? Assim, dentro das dificuldades, né? Tá. Então eu falo assim, São Paulo fala que a caridade cobre uma multidão de pecado. Pode ser aquela pessoa que nunca entrou dentro de uma igreja, né? Não estou falando que não deve ir, não é isso, né? Mas a gente às vezes tem esse valor, né? Quer colocar um peso, porque eu vou na igreja, é o publicano, né? Eu não sou como aquele, eu não sou como... Não. Quando você reconhece, alcança a misericórdia, né? Misericórdia. Deus é misericórdia, né? Sim, para todos nós. E queria que a senhora falasse para essas pessoas que têm, às vezes, no coração uma vocação, mas não sabe como fazer. Acha bonito, tem às vezes até uma curiosidade de conhecer.
Eu acho assim, procurar conhecer aquilo, né? Ver aquela chama, aquela luzinha que se acendeu, não deixar ela apagar, né? Ah, não, porque eu não sou digna disso. Não, procura um sacerdote, procura até mesmo uma religiosa, né? Vai perguntar, liga no Carmelo, liga em outro lugar e pergunta, viu? Gostaria de conhecer mais, como que eu posso? Né? A gente vai estar ajudando também, tem o padre que vai estar orientando. Porque às vezes tem muitas dúvidas, né? Será que eu tenho vocação? Ai, será que não? Então, não deixa isso para depois que você experimentou tudo, agora eu vou lá ver se é isso mesmo a vocação. Não, né? Não deixa para depois, né? O tempo é agora, né? O tempo é agora. Se Deus desperta, vai procurar. Né? Procura entender o que é. Porque eu acho assim, quando a gente vai procurando entender o que é, como a gente vai lendo, vai estudando aquilo, aquela chama vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo. Aí, ao ponto de falar assim, não, agora não tem mais. Não tem como vai fugir, né? Tenho que ir. Né? Às vezes as pessoas falam assim, é diferente a vida matrimonial com a vida religiosa. Não, se você olhar, quando você conhece o seu esposo, né? Conhece, vai existir naquela química, vocês vão conhecendo, tem o primeiro encontro, tem, né? Tem todo o processo. É a mesma coisa a vida religiosa, tem um processo ali. Né? Tem aquele apaixonar-se por Jesus, apaixonar-se pela vida religiosa, apaixonar-se, né, por tudo, vai indo dentro disso, né, esse é o caminho, é você procurar ajuda, primeira coisa, procurar ajuda e alimentar aquela chama, né, não deixar morrer. Nossa, então, é exatamente isso. Eu comentei no outro episódio, que eu fiquei no seminário 5 anos. E quando eu fui para o seminário, quando eu decidi ir para o seminário, o padre falou exatamente isso comigo. Olha, a vocação ao sacerdócio ou ao matrimônio é a mesma. Que na realidade é a vocação à santidade. Não importa onde você esteja. Então, todo momento de vida, você estando presente com a pessoa que está do seu lado ou, digamos, no sacerdócio, primeiro, a vocação é fazer a vontade de Deus. E quando você faz isso, automaticamente tudo vem. Tudo que você acabou de falar, que a vocação é você alimentar isso, alimentar essa fé, que ela vai produzir frutos, né? É a alegria, né? A alegria da minha vocação, né? A alegria da minha juventude. A gente tem que ter essa alegria, né? De querer ser dele, né? Independente, um casal também quer ser de Deus. É essa alegria. Né? A gente não vai deixar aquilo apagar por causa de coisas mundanas, né? Ah, porque eu não sei... Ah, eu não consigo largar o celular, tinha uma coisa. Ah, então eu não tenho vocação. Não, é um trabalho. Não faz... É um vício que a gente pode ser corrigido. Às vezes a gente acha assim, não, eu não posso, eu não tenho vocação porque eu não consigo largar meus pais. Para, é um processo. É um processo. É uma busca interior. É uma busca. Quando a irmã estava falando sobre o contato com as irmãs, as coisas do dia a dia que acontece, do relacionamento, está muito ligado. Tudo é muito parecido. Como a irmã falou, né? O relacionamento do casamento, o relacionamento com as pessoas no trabalho, no mosteiro, porque somos todos humanos. Depende de como você vai querer caminhar. Toda questão de escolha. Toda questão de escolha, né? Essa questão do autoconhecimento, quando a gente se conhece, a gente procura viver mais. É um dos temas que também, em breve, a gente vai falar aqui também, exatamente isso, que é falar do autoconhecimento. Também eu me conhecer mais para que eu possa servir melhor a comunidade, as pessoas, em todos os locais, em todos os momentos da vida, oferecer às outras pessoas. Então, quanto mais me conheço, eu sei que Deus está presente em mim e eu faço parte de uma comunidade que não sou sozinho. Alguém vai sempre completar, né? Completa. Assim como você falou das irmãs, cada uma completa um ponto que falta na outra, né? É a mesma coisa na vida comunitária, na vida da igreja, né? O que o padre não consegue atingir, o leigo consegue. Né? E aí Deus vai mostrando e nós vamos nos lapidando, né?
Eu acho que falamos sobre um tema de fé tão bonito, né? Sim. Que eu não conheci, irmã, agradeço demais, viu? Porque a senhora me trouxe de uma forma tão leve, tão gostosa, um assunto novo para mim. Apesar de estar dentro, né, a gente trabalhar com a igreja, né, a Luz de Cristo atende muitas casas religiosas, né, a gente atende muitas freiras, padres, a gente é o nosso dia a dia, e nós amamos realmente o que fazemos. Aquilo que a senhora falou é de verdade. E quando a gente ama o que a gente faz, não é um trabalho, é algo que nos completa. E o autoconhecimento, Santa Teresa tem muito isso, né? A mística dela é do olhar para dentro, né? Isso. Ela escreve Castelo Interior, né? Que ela fala que é o castelo interior. O que é? Você primeiro entrar dentro do castelo. Qual é a porta? A oração. Então, são vários caminhos, né? Para você chegar à união com Deus. Né? Você vai olhando, fala assim, nossa, é um texto difícil de ler, um livro complexo, muito difícil. Mas coloca na vida. Né? Todo livro que a gente lê deve levar para a vida. Né? Então coloca na vida, é que nem a Bíblia, o Evangelho, se fica aqui, fica aqui. Mas se você coloca na vida, é que ele se torna um outro evangelho dentro de você. É a mesma coisa a Santa Teresa, né? A gente fala assim, cada vez que lê o livro, você acha outra coisa diferente, é outra coisa. E Santa Teresa, ela gostava muito da humanidade de Cristo. Né? A humanidade de Cristo ali para ela era fantástica. E se você olhar, é fantástica. É que a gente fica assim, no místico, né? Não, porque ele foi Deus. Não, mas ele sofreu. Tanto que ele suou sangue. Né? Ele amou tanto a gente, que ele não queria sair. Ele não queria morrer. Mas ele suou sangue para entregar aquilo. Né? Então ele suou para entregar aquilo para nós. A mesma coisa a gente. A gente é difícil, a gente vai suar sangue para poder entregar. Você acha que eu não sofri para entregar minha família? Para ofertar aquilo? Você acha que não foi difícil para você largar a sua família para poder unir com o outro? Né? Formar uma outra família? Sim. Tem o lado do sofrimento. Mas se você olha só o sofrimento em si, ele morre. Né? Mas se você olha em vista da ressurreição, que é o sofrer em vista de um amor maior, né? Um amor maior. Ele sofreu por um amor maior. E a gente não pode se apegar ao sofrimento, né? Não, o sofrimento é um caminho. O que vai passar. Vai vir o outro, vai, mas deixa chegar, né? A gente sofre uma antecipação. Esse é o problema, né? E Deus conta sempre com a gente, né? Que no caso, estava ouvindo hoje uma palestra, e aí a pessoa falou duas coisas que Deus não faz. Deus não planta e Deus não colhe. Ele dá a semente, dá o sol, dá a água, dá tudo, todas as condições, mas o ser humano tem que plantar e depois tem que colher. Se ele não planta, vai nascer capim, vai nascer mato, e se ele não colhe, vai apodrecer o fruto. Então, quer dizer, as duas coisas que Deus não faz por nós. É a mesma coisa da nossa vocação. A minha mestra falava assim, desculpa interromper. Ela falava assim, que Deus faz 99,999%. A gente deixa ele deixa 0,01% para nós fazer. A gente não faz ainda. A gente é verdade. Infelizmente. Precisa ter coragem, né, para assumir, para ouvir a intuição. Ouvir o que Deus fala no nosso coração. Só que às vezes a gente está prestando atenção tanto em outras coisas e não presta atenção. A gente sai de dentro, né? A gente sai de dentro. Tá certo. Bom, acho que um papo muito gostoso, muita informação nas vocações. Nós falamos aqui nos podcasts anteriores, falamos sobre a vocação matrimonial, sacerdotal, o laicato, ser catequista, e hoje a vida religiosa. É muito importante isso para todo mundo que acompanha a gente, que o nosso é fé que ilumina. Nosso lema é fé que ilumina, justamente para iluminar as pessoas também, no conhecimento, no amor, em todas as situações. Muito obrigado pela participação sua conosco. E quer as considerações finais? Pode ficar à vontade. Só quero agradecer a irmã Elizabeth pela presença, pelo carinho, por esse amor, é tão gostoso ouvir a senhora falar com essa tranquilidade
E no mundo tão agitado que a gente vive hoje, é um bálsamo para os nossos ouvidos, ouvir uma pessoa falar com tanta tranquilidade sobre o amor de Deus. Mas antes da gente acabar, né, agradecer às pessoas que assistiram, todos os nossos clientes, amigos da Luz de Cristo, e gostaria que a senhora finalizasse com a oração, que é o seu maior incumbência, o seu propósito de vida, a oração. Então vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou, né? Porque engloba tudo, né? O perdão, o amor, tudo que a gente precisa hoje, né? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Até o próximo podcast, gente.